Salve, salve, simpatia! Eu sou Marcos Cordeiro, professor da Unesp. Simpatia, salve, salve! Eu sou André Ancona Lopes, professor da UNB. Somos do canal da Ideia Chama. Queremos debater importantes temas da atualidade e incendiar o debate político e cultural na internet. Sua opinião aqui, de fato, é levada a sério. Lembrando, não queremos gado, queremos cúmplices. Hoje vamos discutir o filme V de Vingança, sob a ótica de entender como um regime fascista funciona, implementado e governado pelo medo. Vamos também trazer para essa discussão a história recente do Brasil. E nela vamos destacar episódios do Plano Cohen e do atentado do Rio Sem. Para tanto, deixamos para vocês o link do filme V de Vingança e um texto de Augustin Geraldini sobre alguns conceitos sociológicos ligados à dominação neste filme. Nossos vídeos sempre trazem os links do filme e do texto da vez. Acesse os links na descrição deste vídeo, aproveite seu conteúdo. Não esqueça de baixar também o material extra dos nossos vídeos anteriores. Isso não quer dizer que você não pode acompanhar nosso vídeo sem ter visto o material anterior. Pode sim, mas muito do que falamos aqui tem relação com isso que disponibilizamos antes. O importante é que você nos acompanhe e também se deleite com o material extra, sobretudo com o filme. Falando em deleite, é interessante a gente ver que a recente matriosca nacional sobre o leite parece ter sido copiada de uma cena de V. Na cena da comédia, exibida na TV ao longo do filme, o ditador Sattler sempre toma o seu leitinho morno de noite para acalmar os nervos e os ânimos dos problemas diários. O filme de James McTeigue foi rodado há 14 anos, mas parece que foi escrito na semana passada. As falas emblemáticas do ditador poderiam ter saído do noticiário de hoje. No primeiro comentário, deixamos a minutagem dos trechos que nos pareceram mais instigantes. No enredo, um vírus desenvolvido como arma acabou sendo deliberadamente jogado contra a própria população, para que os conspiradores chegassem ao poder em uma improvável vitória eleitoral. Passam a ter controle absoluto e se enriquecem com os lucros da indústria farmacêutica. Todos os registros públicos dos fatos relacionados à conspiração, nos arquivos, foram eliminados. Na trama, os investigadores equivalentes à nossa Polícia Federal vão desvendando a conspiração, que infectou e matou dezenas de milhares de pessoas. Em uma dada cena, um deles pergunta ao seu colega: se o governo fosse responsável pela morte de quase 100 mil pessoas, você realmente gostaria de saber? Aqui a gente vai destacar 5 características da sociedade fascista do filme que tem algum paralelo com o nosso contexto atual. Vejamos. No filme, o domínio é total e absoluto por meio do medo, do terror e pelo monopólio da violência física legítima por parte do Estado. Hoje em dia, caminhamos para um estado de medo, com terror anunciado por quem se propôs a metralhar toda a oposição e, além disso, disse que 70% da população deveria se contagiar com uma doença que hoje tem um nível de letalidade oficial de cerca de 4%. A conta é simples e aponta para 6 milhões de mortos. Não creio que isso vá ocorrer, mas o discurso oficial, quando induz a esse cálculo, não faz nada além de gerar medo. No filme, o equivalente a uma milícia paramilitar, autorizada pelo regime, patrulha as ruas à paisana com poderes discricionários sobre a vida e a morte dos cidadãos. Na atualidade, a gente assiste com cada vez mais frequência episódios de grupos paramilitares fazendo as vezes de uma segurança estatal. São policiais em duplas jornadas, vigilantes, empresas de vigilância privada e etc. Também há grupos que atuam, sobretudo no campo, como tropas privadas de grandes proprietários. Constantemente, a gente assiste também à perda do controle estatal de forças de segurança em algumas unidades da federação. Em V, há um monopólio dos meios de comunicação e os programas da TV, mesmo sendo estatal, passam por uma análise de censura antes de poderem ser produzidos. Aqui, a gente não tem um monopólio das telecomunicações, porém temos um esquema de concessão hereditárias que não permite uma gama muito diversificada de redes nacionais. Raramente se necessitou dos dedos de mais de uma mão para contá-las. Os do pé nunca foram necessários. Todos os dias se fala em diminuir as concessões,
E brotam, a todo momento, projetos de censura das mais diferentes bocas de personagens ligados ao governo. No filme, a simbologia do Estado, do partido do governo e do ditador se confundem. No contexto atual, os símbolos pátrios foram apropriados não apenas pelo próprio governo, em uma clara promiscuidade entre Estado e governo, mas também por todos seus apoiadores. Hoje, infelizmente, a bandeira e as cores do Brasil são quase que exclusivamente associadas aos apoiadores do governo. A última das semelhanças é que, tanto no filme quanto no mundo real, todos os registros públicos sobre ações duvidosas do Estado foram eliminados dos arquivos. Não foram devidamente preservados e nem estão acessíveis a todos os cidadãos. No caso brasileiro, há algumas pouquíssimas honrosas exceções. Ao ver como hoje é apropriada a bandeira nacional, me lembrei de Castro Alves e o navio negreiro. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia, e deixa-a transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante frio. Meu Deus, que bandeira é esta, que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora e chora tanto, que o pavilhão se lave no teu pranto. Aureverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beije e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas de esperança. Tu que da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, e servires a um povo de mortais. As conspirações para criar pânico na sociedade não são novas, como a gente viu no filme do V. Há muito tempo, líderes fascistas inventam situações para culpar os seus adversários, dos quais tiram vantagens. No Brasil, podemos destacar dois fatos bem significativos. Um que deu certo, mas outro que, felizmente, saiu pela culatra. O primeiro foi o chamado Plano Cohen, em 1937. O capitão Olímpio Mourão Filho, aquele que em 64 iniciou o golpe militar, inventou um plano de conspiração judaico-comunista que tinha por objetivo implantar uma ditadura de esquerda no Brasil. Isso foi o pretexto utilizado pelo Exército e Getúlio Vargas para a instauração do Estado Novo, que aboliu o Congresso, cassou os governadores, instituiu interventores, aboliu as bandeiras estaduais e reprimiu duramente a oposição. Será que é mera coincidência se a gente pensar nas recentes notícias contra os governadores? Na época, o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, se encarregou da censura e da propaganda do regime. Apenas em 1945, quando o Exército retirou o apoio a Getúlio, o general Góes Monteiro mencionou a manipulação. O segundo caso se passou em 1981, em meio ao processo de redemocratização, quando a ala mais radical do Serviço Secreto do Exército tentou organizar um atentado à bomba durante um show-comício organizado pela oposição em homenagem ao 1º de maio, no Centro de Exposições Rio Centro, no Rio de Janeiro. Vale lembrar que, naquele ano, o pessoal da linha dura já vinha fazendo atentados contra bancas que vendiam jornais de oposição, e foram responsáveis por uma carta-bomba que matou a secretária da OAB do Rio de Janeiro. As bombas seriam plantadas no pavilhão por um sargento e um capitão do Exército. Com o show já em andamento, uma das bombas explodiu prematuramente dentro do carro onde estavam os 2 militares, no estacionamento, matando o sargento e ferindo gravemente o capitão. Uma segunda explosão ocorreu a alguns quilômetros de distância, na mini estação elétrica responsável pelo fornecimento de energia do Rio Centro, mas sem consequências. O objetivo original era incriminar as esquerdas pelo atentado e tentar refrear o processo de redemocratização em curso. O tiro saiu pela culatra. Apesar de a ditadura tentar encobrir os fatos, buscando censurar a imprensa, a opinião pública logo tomou conhecimento que o atentado fora realizado pelo próprio governo, cujo prestígio já estava abalado pela crise econômica e que depois disso desabou. Essas falsas bandeiras que o Marcos mencionou aqui, para quem não sabe, falsa bandeira é quando o próprio governo
faz alguma coisa supostamente contra ele mesmo para pôr a culpa em alguém mais, apresenta demasiadas coincidências, né? Temos de novo bomba que foi descoberta, capitão do exército, coisa que não deu certo. No filme, a falsa bandeira de contaminar toda a população, na história acaba dando certo, né? No Brasil, é cheio dessas histórias. Ainda bem que algumas vezes elas são desmascaradas. Durante essa semana, no canal do Bem-vindo, houve um interessante debate virtual sobre a tortura sofrida pelo Geraldo Vandré. Alguns dos seguidores daquele canal também passaram a nos acompanhar. Em consideração a eles, a gente incluiu esse ponto que se segue. Sejam bem-vindos, amigos do Bem-vindo. Naquele debate, no caso do Vandré, alguns internautas diziam que houve lobotomia. Outros argumentavam que ele havia virado a casaca. Eu defendi, desde o ponto de vista da psicologia, que, como um mecanismo de defesa e em face ao brutal estresse psicológico ao que o Vandré foi submetido, o seu eu original foi anulado, até que não sobrasse nada do compositor de Aroeira. Casos de estresse crônicos podem, eventualmente, levar a transformações da personalidade, transtornos neurológicos e etc. Não nos cabe julgar ou dar qualquer veredito aqui. O que queremos indicar é que a tortura e a supressão de liberdades individuais, e até mesmo de indivíduos, é um fenômeno típico das ditaduras e do fascismo. No filme V, há uma interessantíssima passagem na qual a protagonista é submetida a um prolongado processo de torturas que acabam por modificar completamente a sua personalidade. Não é por acaso que no filme A Doutrina do Choque, que a gente vai abordar futuramente aqui, indica que os experimentos psiquiátricos do Dr. Cameron com a CIA, feitos para distorcer a personalidade dos pacientes, das cobaias, influenciaram diretamente a aplicação de um programa neoliberal no mundo. Uma das conclusões do estudo é que se pode atingir um momento no qual a mente fica muito mais propensa a obedecer do que ser submetida a um novo choque. No filme, como na música de Vandré, ocorre a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou dar. A ação política e a desobediência civil acabaram por ser decisivas para a derrocada do fascismo. Como disse V, as pessoas não deveriam temer seus governos. O governo é que deveria temer seu povo. No filme, apenas a conscientização política não seria suficiente sem uma ação violenta, o que foi explicitamente defendido por V. A violência pode ser usada para o bem, justiça. Isso gera um ponto bastante sensível para o debate. A pergunta que não cala é: saber até onde é possível derrotar uma ditadura sem ações violentas. Há uma série de exemplos e contra-exemplos no mundo que vão desde a independência indiana até a derrota do nazifascismo com a Segunda Guerra. Há também exemplos pacíficos, como no caso do plebiscito do Chile em 1989, que é retratado no filme No, que nós vamos trabalhar mais adiante aqui no nosso canal. No Brasil, por enquanto, os espaços de articulação política estão abertos, tanto os formais, como organização partidária e eleições periódicas, como também canais não formais, né, como como os debates na internet, né, como a mobilização da sociedade civil, né, como manifestações de ruas e passeatas. A gente tem que aproveitar esses canais não apenas para aprofundar a nossa democracia, mas principalmente para barrar esse fascismo que está em curso. Quem nos conhece já sabe, nossos programas sempre têm como base um texto e um filme. Baixe os textos dos programas passados e assistam os filmes. No próximo encontro, vamos trabalhar o fascismo mais de perto com o clássico filme de Ingmar Bergman, que cunhou a expressão O Ovo da Serpente na análise política. O texto é de Vladimir Safatli e discute o fascismo brasileiro. Foi publicado recentemente no jornal El País e o link vai em anexo. Mande suas opiniões para o canal. Indique também temas que valeriam a pena debater.
Lembre-se que aqui você é nosso cúmplice e sua opinião conta muito. Faça a inscrição, acione o sininho para saber dos novos programas. Antes da gente se despedir, eu quero mencionar uma passagem do filme na qual a personagem Eve diz que seu pai era um artista. E os artistas, segundo ela, usam as mentiras para dizer a verdade. E os políticos usam as mentiras para ocultar a verdade. Aqui no canal da Ideia Chama, você já sabe, nós nunca brincamos com a verdade. Brincamos com a mentira. É isso aí. Até a próxima.